Olá, Teresópolis, eu sou o Nelson Filho e este é o programa OAB em Foco. No programa de hoje, teremos uma entrevista com o Dr. Bruno Ronaldo, falando sobre a criação de uma nova comissão na 13ª Subseção Teresópolis. Depois falaremos sobre direito do trabalho e teremos aqui a presença do Dr. Ricardo Vilauba e da doutora Mábia Munerá. Vamos começar o programa de hoje com a palavra do presidente. O Dr. Jefferson de Faria Soares está presente aqui no nosso programa, vai fazer vai dar uma palavrinha com a gente. Vamos lá, Dr. Jefferson. Olá, Nelson, é um prazer estar aqui contigo no programa. É um programa que está repercutindo muito bem na cidade, é um programa que está vindo para esclarecer toda a população e eu, na condição de presidente da 13ª Subseção, fico muito feliz com a repercussão que está tendo esse programa de esclarecimento de toda a população. Aqui nós vamos mostrar problemas e soluções, trazendo advogados da cidade que possam esclarecer a população num todo. Então, você, advogado, que queira comparecer aqui, que queira divulgar o seu trabalho, que queira falar sobre problemas da cidade, é importante a sua presença para que todos da cidade possam estar conhecendo o trabalho das pessoas da cidade e conhecendo as soluções dos problemas que afligem Teresópolis. É isso aí, tivemos a palavra aqui do Dr. Jefferson de Faria Soares, que é o presidente da 13ª Subseção e o responsável pelo programa OAB em Foco. Dando continuidade ao nosso programa, vamos começar com a nossa agenda cultural. São a contribuição de alunos da Unifeso que trazem para a gente todo o calendário de eventos, de palestras, de concursos. Hoje eu tenho aqui a participação do Lucas e do Josimar. Lucas, vamos começar com você. O que você trouxe aí para a gente? Bom, a gente tem um concurso aqui da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Essa remuneração tem uma remuneração inicial de R$18 mil. Requisitos mínimos para fazer esse concurso. A pessoa tem que ser bacharel em Direito, com 2 anos de prática. O período da inscrição vai até o dia 19 de março. O valor da inscrição é de R$200. Outras informações você encontra no site da Defensoria, que é www.dpge.rj.gov.br. Então, preste atenção, nós temos chamado a atenção para esse concurso de Defensoria Pública, remuneração inicial R$18 mil, é um salário excelente. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 18, é isso? 19. Até o dia 19 de março agora, você pode fazer sua inscrição para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Josimar, o que você tem para a gente? Teremos curso de Direito Ambiental na OAB-RJ de 17 de março a 21 de julho, segundas-feiras, das 18h30 às 21h. As inscrições custam R$400 para profissionais e R$300 para estudantes e podem ser divididas em até 2 vezes. Informações pelo telefone 21 2272 2097. Direito ambiental. Todo mundo sabe a importância do direito ambiental. É uma área que está crescendo cada vez mais dentro do direito. Então, se você tem essa oportunidade, a OAB Seccional Rio de Janeiro está com essa palestra aí. Lucas. Bom, outro concurso que está disponível é o concurso para a Petrobras. O cargo é o profissional júnior com formação em Direito. As inscrições vão do dia 3 a 21 de março. O valor da inscrição é de R$40. Outras informações é só acessar o site do Sesgran Rio, que é sesgranrio.org.br. É um cargo de estagiário profissional júnior na Petrobras. Inscrições abertas a partir do dia 3 de março agora, né, Lucas? Isso. E vai até o dia? 21 de março. Até o dia 21 de março, Petrobras. Josimar. Curso de Processo Civil Internacional de 6 a 15 de abril, terças e quintas-feiras, de 10 às 12 horas na OAB-RJ. Informações pelo telefone 21 2272 2097. Direito Internacional, mundo globalizado, importantíssimo. Lucas. Bom, aqui outro concurso é para a empresa de pesquisa energética. Os cargos advogado ou analista de gestão corporativa. A remuneração é de R$ 6.697. Requisitos: tem que ser bacharel em Direito com registro na ordem. As inscrições vão do dia 4 a 21 de março. O valor da inscrição é de R$ 75. Maiores informações também pelo site do Sesgran Rio, que é www.sesgranrio.org.br. Bacharel em Direito com registro na ordem, já não é mais bacharel, já é advogado, né? Está com registro na ordem. Então vamos lá, Josimar. Palestra sobre desconsideração da personalidade jurídica,
dia 16 de março, às 18h30, também na OAB-RJ. Informações pelo telefone 21 2272 2097. Você não precisa ficar preocupado com esses e-mails, esses telefones. O Bruno vai fazer gentileza de colocar aí embaixo no pé do vídeo aí. Lucas. Bom, outro concurso aqui é para Empresas Inicial de Projetos Navais. Essa empresa é vinculada ao Ministério da Defesa. O cargo é advogado. As vagas são para o Rio de Janeiro e para São Paulo. O salário salário de até 2.219. As inscrições vão até o dia 11 de abril. O valor da inscrição é de R$ 70. Outras informações você consegue acessar o site, que é www.espconcurso.com.br. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com a continuação do nosso programa. Até já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Aqui ao meu lado esquerdo, o Dr. Bruno Ronaldo. Ele é presidente de uma comissão recém-criada nessa gestão da presidência do Dr. Jefferson de Faria Soares na 13ª subseção, que é a comissão do idoso e do deficiente físico. Eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Bruno, para que ele nos explique o objetivo dessa nova comissão e o que ele pretende realizar como presidente dessa comissão. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite do Dr. Nelson Filho, e aonde que nós temos que divulgar. Não resta dúvida que todos temos conhecimento das leis referente ao Estatuto do Idoso e algumas coisas dos deficientes físicos. Mas muitas vezes essas leis não são totalmente obedecidas. E então a OAB, como tem, entre outras coisas, a finalidade de fazer um acompanhamento para verificação se essas leis são ou não cumpridas, o Dr. Jefferson, numa atitude, acredito, pioneira, criou na subseção de Teresópolis essa comissão, onde que eu tive a honra de ser convidado para presidi-la. É uma comissão formada de cinco advogados, e esses advogados, então, vão, vamos dizer assim, acompanhar o desenvolvimento da aplicação dessa lei. Bom, o que seria? Todo mundo sabe que o idoso tem, entre outras coisas, uma série de vantagens. Por que que ele tem essas vantagens? Porque foi uma pessoa, entre outras coisas, que no decorrer da vida contribuiu violentamente no desenvolvimento do município, do estado e do país. Sim, com certeza. Por qualquer maneira, ele pode ter feito maior contribuição ou menor. E é perfeitamente cabível que no final da vida, não digo final da vida, porque é a partir dos 65 anos, e hoje nós todos sabemos que a expectativa de vida chega a 90, 100 anos de idade. Mas quando já está numa fase mais, vamos dizer assim, mais precária, que já não tem tanto desenvolvimento, então ele tem que ter alguns amparos que a lei lhe proporciona. Muitas vezes essas coisas são mal interpretadas. Muitas vezes o idoso acha que está, entre outras coisas, sendo favorecido desnecessariamente, mas não é. Isso é um direito que ele tem. E nós da OAB, que, entre outras coisas, somos imprescindíveis na justiça e no acompanhamento das coisas, acreditamos, como o Dr. Jefferson também acredita, que tenhamos obrigação de fazer o acompanhamento e cobrar das autoridades constituídas que não proporcionam o acompanhamento ou aplicação dessa lei. Por exemplo, todos os idosos a partir de 65 anos têm direito ao transporte coletivo gratuito. Bom, todos nós sabemos que aqui no nosso município, como também em outros municípios, outras capitais, muitas vezes as companhias que são concessionárias, que são autorizadas pelo governo, que têm lucro, que não estão fazendo aquilo
por livre, espontânea vontade, porque são bonzinhos, etc. Não, estão fazendo porque são concessionários. O Estado permite, entre outras coisas, que ele explore comercialmente. O que quer dizer explore comercialmente? Que ele receba, que ele tenha lucros em função da atividade fim dele. Então, como ele faz disso aí? Então, ele é obrigado a dar essa passagem, a fornecer essa passagem gratuitamente. Aí o cara diz, mas então ele está fornecendo gratuitamente. Não, não está, porque ele tem uma planilha de custos. E dentro dessa planilha de custos, o que acontece? Está incluída um percentual que corresponde ao percentual desses idosos, que não é uma coisa exata, mas é uma coisa proporcional, que pode ser um pouco a mais, um pouco a menos. Então ele está sendo remunerado por aquele transporte. Isso é parte de contrato. É um contrato que está desenvolvendo. Então ele não faz isso. Por exemplo, algo que talvez alguém também, um pessoal desconheça, entre outras coisas, seria o fator por exemplo, a lei estabelece que tem que ter nos ínteres municipais, que é o caso aqui de Teresópolis para outros municípios. Então, o que acontece? Por lei, cada ônibus é obrigado a ter 2 vagas para o idoso. 2 assentos. Aí, se por acaso exceder, o idoso tem 50% de desconto no valor da passagem. Doutor Bruno, deixa eu só lhe fazer uma pergunta, desculpa cortar aqui. Não, só para ficar claro, porque de repente o telespectador ele pega a lei, que é a lei 10.741, que trata do Estatuto do Idoso, e ele lê lá no artigo 1º a definição do que seria idoso. E a lei no artigo 1º diz que idoso é aquele com idade igual ou superior a 60 anos. Mas o senhor mencionou aqui 65. Isso aí eles deixaram, entre outras coisas, os nossos legisladores deixaram o seguinte, que tem regiões onde que a expectativa de vida é maior e tem outras que é menor. Sim. Né? Então, em função disso, ele deixou que a partir dos 60 anos, 65 é tranquilo, não tem discussão. E os 60 anos é a critério das autoridades locais, municipais, que vão determinar se aquilo é a partir dos 60 até chegar aos 65 anos de idade. Por acaso o senhor já tem conhecimento aqui no município de Teresópolis, se observa a regra dos 60 ou dos 65 anos? Aqui é 65 anos de idade. Então fila de banco... Bom, isso é outra coisa. É outra coisa? Totalmente. Nos bancos, eu pensei que o doutor estivesse falando a respeito dos transportes Não, quero pegar em tudo, em geral. Um geral. Os bancos é a partir dos 60 anos. Né? É outro fato também que tem. Às vezes o pessoal se sente meio inibido, porque está na fila do idoso, com uma coisa tal. Mas, por exemplo, os bancos também não estou atacando nem nada, acho que isso é uma situação totalmente normal, mas, entre outras coisas, por exemplo, as dependências bancárias, elas têm que ser livre acesso ao idoso. E ao deficiente também. Principalmente ao deficiente, que um cadeirante, por exemplo. Por exemplo, tem certos bancos que são do 2º andar, 3º andar. Como é que o cadeirante vai se dispor? Como é que ele vai subir? Então, os bancos teriam, não precisa dizer que a atividade bancária é uma atividade altamente lucrativa, isso não precisa dizer, que eu acho que é de conhecimento geral, né? Então, mas eles não fazem aquilo que a lei determina, que aí seria no caso da lei da acessibilidade, que a pessoa tem que ter acesso a certos serviços. Os serviços são serviços públicos também, entre outras coisas. Por quê? Porque também os bancos, para funcionar, tem que ter autorização das autoridades competentes. Sim, com certeza. Tem que ter alvará de funcionamento e dentro desse alvará ele teria que ter, entre outras coisas, o pessoal que teria que ter essas, por exemplo, banheiros. Né? Quantas e quantas vezes a gente vê cidadãos que estão nervosos, aflitivos e que precisam de um banheiro. E alguns estabelecimentos bancários aqui do nosso município não têm. Né? Ou então tem um acesso difícil de ser colocado. Então, é sobre esse aspecto. Então, resumindo, até para a gente voltar para o assunto da passagem, que é um ponto interessante. Então, a legislação diz que o idoso é com idade igual ou superior a 60 anos. Em determinadas regiões tem-se o entendimento de que seria acima de 65 anos. Em Teresópolis, o doutor Bruno já explicou
que em relação a bancos, por exemplo, adota-se o critério de 60 anos. Em outras relações, que é o que nós vamos observar agora, adota-se já um critério maior, que seria o de 65 anos. E estou me referindo ao caso das passagens, que o doutor Bruno já começou a explicar, vou pedir para ele se aprofundar um pouco no assunto, da possibilidade ou da previsão de que o idoso tenha assentos reservados no ônibus, 2 assentos, ônibus intermunicipais, ou seja, para o Rio de Janeiro, Friburgo, Petrópolis. Então você tem 2 assentos gratuitos. Esses 2 assentos tendo sido ocupados, o idoso tem direito a 50% de desconto na passagem que ele tiver que comprar. É isso, doutor? Exatamente. A lei determina isso, que esse 50% do conhecimento que nós temos não está sendo observado e que nós pretendemos fazer uma visita a essas companhias de aviação para cobrar. E se por acaso eles insistirem em não concederem esse benefício ao idoso, então nós teremos que tomar outras medidas. Você pretende impetrar a ação, se for o caso? Em último caso, eu pretendo não, de jeito nenhum, porque o nosso objetivo é longe de ser bélica, de ser confrontante, somente nós queremos que a lei seja cumprida. Entendi. Esse que é o objetivo. Ninguém contra nada, contra ninguém, coisa nenhuma. Nós queremos exatamente isso. Que a população, inclusive com a população numerosa de idosos aqui no nosso município, eles tenham exatamente acesso a essas coisas que são necessárias, né? Essas coisas que foi determinado, que não foi feito por uma pessoa, isso foi feito através de uma lei federal, através da lei da Câmara dos Deputados, que são 500 e etc. deputados que estudam, vêm, fazem levantamentos, vêm, escutam diversos segmentos da sociedade e, finalmente, para elaborar essa lei e para votá-la e aprová-la. Quer dizer, então isso aí tudo é uma coisa que, querendo ou não querendo, sendo benéfico às partes comerciais ou não, tem que ser cumpridas, né? E exatamente a nossa finalidade da OAB, através dessa comissão do idoso e do deficiente físico, seja exatamente que ela seja cumprida. Doutor Bruno, existe alguma preocupação em relação aos asilos? Bom, isso aí é uma coisa que também é um problema fora de série mesmo, porque nós acompanhamos através da imprensa escrita, falada, televisionada, os absurdos que são cometidos a respeito disso. Isso teria que ser feito um levantamento, um acompanhamento. Inclusive, os órgãos municipais, eles deveriam, não sei se tem, mas acredito que tenham, o pessoal que vai fazer as inspeções, porque também é outras coisas. Muitos asilos, tem os asilos bem instalados, que são asilos que são remunerados e que são caros, inclusive, que dão todo o conforto, etc. São os asilos particulares. São os particulares. Agora, tem também, entre outras coisas dentro da lei, aquele pessoal que são os asilos, vamos dizer assim, populares, que são. Também pensam que o pessoal, normalmente esses asilos têm instituições de caridade que fazem a manutenção desses asilos, mas eles sempre são deficitários, porque realmente eles têm uma despesa muito exagerada, porque deveriam ter, não sei se tem, mas deveriam ter pessoal especializado no atendimento, no acompanhamento, né? E mesmo no sentido do pessoal que tem que ter remédios, tem que ter uma série de coisas. Isso tudo, muitas vezes, são totalmente deficitários. Então, a Previdência Social, no caso, ele dá um valor que seria correspondente, porque toda pessoa trabalhando ou não, quando atinge 65 anos de idade, tem direito, junto ao INSS, a de ter uma bolsa que corresponde, na pior das hipóteses, ao salário mínimo. Então, muitas vezes, o idoso, quando é abandonado, alguma coisa dentro desse sentido, ele não tem para onde, ele é recolhido ao asilo. E o asilo, entre outras coisas, vai no INSS, talvez com uma procuração, com alguma coisa nesse sentido, e essa renda mensal de um salário mínimo é revertida ao asilo. Então, ele também não está fazendo favor ao asilo. O asilo está cuidando, a gente sabe que
porque é um cuidado especial, é um cuidado... Na verdade, o senhor tocou num ponto aí, eu vou falar isso porque agora eu estou até tendo um pouquinho mais de conhecimento de causa, porque eu tive, agora passei por um momento um pouco complicado, isso na vida familiar, porque nós tivemos que colocar um tio meu, num asilo aqui em Teresópolis. E eu primeiro eu fui procurar essas clínicas particulares. Então essas clínicas particulares, elas cobram R$2.000, R$3.000 para hospedar um idoso numa clínica dessa. Maravilhoso se você puder colocar se tiver condições. Mas é um valor exagerado. Quer dizer, não vou nem dizer exagerado, porque o idoso ele tem uma série de necessidades que tornam esse valor talvez até aceitável para quem tem condições de pagar. Esse meu tio foi internado num asilo, que é o Asilo São Vicente, ali no bairro de São Pedro, e eu passei a frequentar semanalmente esse asilo para visitar o meu tio. E existe sempre duas realidades no mínimo, que é a realidade do idoso, da família do idoso que está lá, e a realidade das pessoas que trabalham na clínica, né? Porque realmente cada indivíduo é um universo específico. E o indivíduo com mais idade vira 2, 3 universos dentro de uma única pessoa. Porque cada dia, cada momento ele está numa situação diferente. Por que eu estou dizendo isso? E só para o senhor ter noção, vou complicar para explicar. Nós aqui do programa, nós estamos com apoio da Unifeso, que está cedendo alunos para trabalhar na produção do programa. E eu já pedi que eles fizessem uma pesquisa, eu fiquei sabendo de uma ajuda que o governo daria, uma bolsa penitenciária, uma bolsa detento, que é um preso que recebe um valor X mensal para ajudar no custo da família. E eu cheguei ao absurdo de ter a informação de que seriam 700 e poucos reais por mês. E é mesmo, né? por lei, exatamente. Só que olha 763. Olha só, o detento recebe 763. Exatamente. Sabe quanto que o governo... O salário mínimo. Não, R$4 por idoso. R$4 é o custo, ajuda de custo. Da FES, sim. Não, do asilo, não, governo municipal, estadual, que me falaram, eles recebem, para não mentir, para não errar, vamos botar 40, estou botando 10 vezes a mais. A informação que eu tive no asilo é que eles recebiam R$4. O idoso, ele recebe a aposentadoria dele, mas ele não tem que dar aquele dinheiro para o asilo. Ele não tem, porque aquele dinheiro é dele, para o uso e gasto dele, particular. O asilo deveria ter a estrutura de enfermeiros, de médicos. Tem dúvida. Só que a nossa realidade é outra, infelizmente. Eu tenho participado de campanhas do asilo, da gente sair buscando, pedindo, pelo amor de Deus, ajude. Caiu o muro lá do asilo. Então a sociedade tem que ajudar para conseguir os tijolos, a mão de obra e tal. Então, doutor, eu realmente fico muito feliz com a criação dessa comissão. Eu já fiz parte, inclusive, da Associação Deficiente Físico de Teresópolis. Então, eu conheço bem também a dificuldade, os problemas que o deficiente físico enfrenta em nossa cidade. Nós tivemos há um tempo atrás um vereador, o Wallace, que é deficiente físico, é cadeirante, e ele se elegeu com essa bandeira. Então, essa acessibilidade que nós temos que ter em calçadas, em bancos, para melhorar a condição de vida do cadeirante, do idoso. Então, eu vou dizer para o senhor, da minha parte, o doutor Jefferson, o presidente, e o senhor estão de parabéns com a criação, com o objetivo dessa comissão. Eu espero que vocês tenham o maior sucesso possível. Se eu puder ajudar de alguma forma, o programa OAB em Foco não é meu, é da subseção, da 13ª subseção. Mas eu já coloco aqui à disposição para o que o senhor precisar, para o senhor divulgar. Infelizmente nós temos um tempo e está correndo. Então vou pedir para o senhor, se eu tiver alguma consideração para fazer, algum aviso, um endereço de contato. Não. Bom, eu agradeço as palavras, quero dizer que qualquer atividade que nem essa que nós estamos abraçando agora é sinônimo de trabalho. Sim. Então, inclusive, eu tenho mais 4 colegas que vão me ajudar, né, que são a doutora Estelita, que é bem conhecida, a doutora Marlene, o doutor Luiz Cláudio e o doutor Cláudio Dantas, que junto comigo nós vamos fazer um esquema de trabalhos a respeito disso. E, para tanto, eu queria convocar ou informar aos ouvintes que se acharem, os idosos ou deficientes físicos, que se acharem que os seus direitos não estão sendo observados, etc. e tal, que nos procurem.
Vou dar um endereço, que é a Avenida Lúcio Meira, 550, quarto andar. 350, quarto andar, sala 403, que é um escritório modelo da Ordem, mas que vai ser cedido, que o Dr. Gerson cedeu, para o pessoal ir lá e efetuar a sua reivindicação, a sua denúncia ou alguma coisa desse sentido, para que nós tomamos as medidas necessárias para ver se podemos ajudar em alguma coisa ou encaminhá-lo a quem de direito, ou, na pior das hipóteses, até, conforme o caso, que será estudado, até tomarmos as medidas de imediato a respeito desse assunto, né? Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade, porque nós precisamos de divulgação, porque temos essa oportunidade de prestar o nosso serviço como cidadão, né, dentro de uma faixa de pessoas realmente que são necessitadas, e se não tivermos o apoio da imprensa, tanto falada, televisionada ou escrita, ninguém toma conhecimento, ou poucas pessoas conhecem. Não é esse o objetivo. O objetivo é ver se a gente consegue fazer uma vida melhor para todos os cidadãos telespectadores. Doutor Bruno, só tenho que agradecer. Eu vou até ampliar um pouco aqui o pedido do doutor Bruno. Não é só o idoso que esteja sentindo... Não. O cadeirante, o deficiente. O cadeirante, sim. Deficiente. Mas eu quero dizer o seguinte, texto de lei, estou aqui no artigo 6º, todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei, que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Ou seja, não precisa ser só o idoso, não. Se você tem conhecimento de algum idoso que esteja passando por dificuldade, que esteja sendo maltratado, que esteja sendo, que o seu direito não esteja sendo observado por algum órgão, alguma entidade pública ou privada, você tem, não é o direito não, é o dever, a obrigação de denunciar. Então, eu novamente agradeço, vou repetir aqui o endereço, o doutor Bruno vai estar atendendo a essas denúncias no escritório compartilhado da 13ª subseção. É aquele escritório, você tem um fórum aqui central, do outro lado da rua você tem um prédio de esquina, que é o edifício Marco Central. É aquele prédio ali de esquina, um prédio marrom, número 350, o número do prédio, é no quarto andar, sala 403. É só você agendar um horáriozinho que o doutor Bruno vai atender. A partir do meio-dia, meio-dia até às 6. Então, de meio-dia às 6 você pode agendar um horário que o doutor Bruno vai lhe atender. Doutor Bruno, de minha parte, essa cadeira é sua. Muito obrigado. A hora que o senhor sentir necessidade, as portas estão abertas. Muito obrigado. Tá bom? Parabéns e sucesso para a sua comissão. Muito obrigado, tá bom? Um abraço. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida falando sobre direito de trabalho com o doutor Ricardo Vilauba e doutora Mábia Munerá. É só um instante. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Agora, o nosso programa vai enfocar direito do trabalho. Para isso, nós convidamos aqui, eu tenho aqui do meu lado, a doutora Mábia Munerá e o doutor Ricardo Vilauba. Eu tive aqui a grata surpresa de saber que o doutor Ricardo participa do Asilo São Vicente, ele é tesoureiro e faz o departamento jurídico. Quer dizer, nós falamos no bloco anterior aqui com o doutor Bruno Ronaldo, a gente está falando sobre idoso, e agora chega o doutor Ricardo aqui mostrando que tem uma vida efetiva voltada também para a proteção do idoso. Parabéns, doutor Ricardo, fiquei feliz com a notícia. E já sei também que a tia dele, a Dilce, amiga pessoal, eu fui criado, para mim é quase tia Dilce, não é verdade? Na verdade, é a presidente do Asilo São Vicente de Paula. Então, doutor Ricardo, parabéns por esse seu compromisso com a sociedade. Fiquei muito feliz realmente com essa notícia. E obrigado por ter vindo ao programa de hoje. Doutora Mábia, também muito obrigado. Como nós já começamos no programa anterior, eu não faço mais as perguntas, tá certo? Nós temos aqui a colaboração dos alunos da Unifeso, a Natália e o Daniel, que foram às ruas perguntar à população as dúvidas em relação ao direito do trabalho. Então nós vamos passar para os alunos da festa a responsabilidade e os senhores responderão. Mas antes, minhas boas-vindas, é um prazer tê-los aqui. Olha, eu vou deixar aqui um
um manifesto da minha parte, entendeu? Está sendo vinculado aí no município um programa que está falando sobre a Secretaria da Mulher e está falando sobre o trabalho prestado pela delegacia na defesa dos direitos da mulher. Isso eu vou falar porque eu pesquisei, nós trouxemos no programa a Norma Sueli, a secretária Norma Sueli, a Marisa Gáudio, que é advogada, esteve aqui no programa, e eu lhe falo com certeza, a Eliana lá na delegacia, tá certo? A mulher está sendo atendida na delegacia por pessoas competentes, a Sueli e a Cristina. Elas fazem todo o primeiro acompanhamento da mulher, fazem o encaminhamento depois para a delegacia. Então, existe está existindo aí uma entrevista que está circulando aí no meio de comunicação, dizendo que isso não é verdade. Então, informe-se, porque eu pesquisei, a Secretaria da Mulher está sendo atuante, o Dr. Wellington, que é o delegado substituto, está sendo atuante na defesa do direito da mulher. Dentro da delegacia existe o núcleo de primeiro atendimento, então é bom a gente saber peneirar a verdade da política, tá certo? E as pessoas estão vinculando essa mensagem, são até amigos meus, mas eu não concordo com esse pensamento, tá bom? Mas vamos passar para o tema de hoje, que é direito do trabalho. Doutor Ricardo, o senhor quer falar alguma coisa antes de começar? Só agradecer pelo convite, né, doutor Nelson, de estarmos aqui, né, esclarecendo as dúvidas da população, né? Esse é o papel da OAB também, né, na defesa da sociedade. Nós que agradecemos. Vamos lá, Josimar, por favor, primeira pergunta. Oi, Nelson, estou aqui com a Jaqueline, estudante de Direito, que quer fazer a pergunta para um de nossos entrevistados. Eu gostaria de saber quais são os benefícios que essa nova lei do estágio trouxe para a gente. Eu tenho curiosidade de saber, eu não tenho nenhuma informação ainda. A Jaqueline é estudante de Direito, né? Conhecida minha, excelente pessoa, e foi a doutora Amábia que cogitou, inclusive, sobre essa lei do estágio. Então vamos lá, doutora Amábia, esclarece para a gente ali do estágio. É muito interessante, né? O estágio, hoje em dia, a partir de setembro de 2008, ele está sendo regulamentado por uma lei própria. O que acontece? Eu vou falar apenas das características principais, não vou me delongar. O estágio, ele necessita de uma documentação hoje em dia, que é o termo de compromisso de estágio. Ele deve ser assinado pelo estagiário, pela empresa e pela instituição de ensino. O estagiário vai receber, como antes, uma bolsa auxílio, né? A idade do estagiário pode ser a partir de 16 anos. A empresa que tem esse estagiário regulamentado, ela é obrigada a fazer um seguro de acidentes pessoais. O estagiário também tem direito a férias, tem uma jornada regulamentada de no máximo 6 horas, e esse contrato ou essa atividade de estágio, ela pode ser rescindida a qualquer momento sem nenhum ônus para a empresa, para a instituição, nada. Sem aviso prévio. Exatamente. O único detalhe que deve ser, que as empresas devem tomar muito cuidado, é que se não existir esse termo de compromisso de estágio, essa relação ela pode ser convertida em relação de emprego regida pela CLT. Esse é o único cuidado que as empresas devem ter. Entendi. Então os estagiários agora, quer dizer, os alunos de cursos variados, que queriam fazer estágio estão submetidos a essa nova lei. Ou seja, é necessário então a formulação de um contrato específico. Exato, que é o estágio, termo de compromisso. Que é esse termo de compromisso. Não havendo esse compromisso, o empregador chama para si a responsabilidade da CLT. Automaticamente. Automaticamente. Isso é interessante. Doutor Ricardo, você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Só com relação a essa questão do vínculo empregatício, né? O estagiário é empregado ou não é? Ele não é um empregado. Havendo esse termo de compromisso, ele não é empregado. Não existe. Se não houver, automaticamente ele passa a ser considerado empregado para todos os efeitos de lei, tendo todos os benefícios naquela legislação trabalhista. FGTS, tudo. Então, fique de olho, você estudante que está em busca do seu estágio. É necessário que haja a assinatura desse termo de compromisso, vinculando você à empresa, mostrando que você é estagiário. Carga máxima de 6 horas diárias, não é isso, doutor? Você tem direito a férias e 30 horas semanais. Né? Então, observe isso. Se a empresa que o admitiu como estagiário não fez você assinar esse termo de compromisso, automaticamente você já é empregado, contratado por essa empresa. Tá certo?
Alguma coisa a acrescentar? Podemos passar para a segunda pergunta? Vamos lá, doutor Josemar, por favor. Oi, Nelson, estamos aqui com a Cristina, empresária, e ela tem uma pergunta a fazer para um de nossos convidados. Eu queria saber qual a diferença entre diarista e doméstica. Olha, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo. Tá? As pessoas, assim, ficam preocupadas porque precisam de ajuda em casa, né? Geralmente, agora as mulheres, a maioria está trabalhando, então tem que ter alguém que faça a limpeza da casa e ajude lá com o almoço. Mas qual é a diferença de diarista para empregada doméstica? Vamos lá, doutor Ricardo. Essa questão é bastante controvertida, né, na doutrina, na jurisprudência, né, acerca dessa diferenciação. O que seria o empregado doméstico, o que seria diarista, né? O empregado doméstico é aquele que presta serviços, né, no âmbito residencial, né, para uma família continuamente. Ou seja, não há eventualidade na prestação desses serviços. O que diferencia basicamente é a questão da eventualidade. O diarista é aquele que presta um serviço eventual, ou seja, esporádico. Ele vai, né, até a sua residência fazer um serviço de faxina uma vez ou outra. Ele não tem aquela obrigatoriedade, né, ou um compromisso contínuo de estar prestando aquele serviço. O diarista ele é pago por serviço prestado. Eu contratei uma pessoa para fazer uma faxina na minha casa e acerto, né, um valor fixo e pago. Ela não tem aquela obrigatoriedade de estar retornando, ou seja, é um serviço eventual. O empregado doméstico não, já é aquele que é contratado para fazer aquele serviço contínuo, ou seja, com horário estipulado, né, com carga horária semanal, né, trabalho de segunda a sexta, segunda a sábado, tendo subordinação, né? Doutor Ricardo, vamos só para explicar para a população. Existe uma forma da gente identificar se existe vínculo trabalhista ou não, que são os pressupostos da CLT que determina subordinação, pessoalidade, paga, subordinação. Assim. Então vamos enumerar isso aí, só para a pessoa saber em casa. Para ter um vínculo empregatício, a pessoa precisa ter pessoalidade, ou seja, a prestação pessoal de serviço, ela não pode se fazer substituir por outrem. Ficou claro, né? O trabalho é pessoal, só a pessoa pode prestar aquele serviço, não é terceirizar. Aí, se você terceirizar, você não é empregado, é uma outra situação. Então, primeiro vínculo, pessoalidade. Segundo, subordinação. O que seria subordinação? O que seria subordinação? As pessoas estar sob o comando de outra, obedecendo ordens. Ou seja, é empregador aquele que orienta o serviço. Olha, eu quero que você faça isso, isso e isso. E é empregado aquele que está subordinado a esses comandos. Então eu vou fazer isso, 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 porque o meu patrão determinou que assim eu fosse. Não é isso? Então, pessoalidade, subordinação. Terceiro? Pagamento de salários. Ou seja, é a contraprestação, né, que o empregador faz pelo serviço efetuado pelo empregado. Ou seja, se você trabalha, você tem que ter uma paga, você tem que ter um salário. Tá certo? E agora existe um outro item que é o que vai determinar, na verdade, também a diferenciação entre o diarista e a empregada doméstica, que seria o serviço não eventual. A eventualidade. Não é isso? E o que seria a eventualidade então, doutor? Então, a eventualidade, é como eu já tinha falado anteriormente, é aquela pessoa que presta serviço esporádico, não é aquele serviço contínuo com aquela obrigatoriedade de comparecimento. Ou seja, no caso, por exemplo, eu contrato uma faxineira para fazer uma faxina na minha casa. Eu preciso daquele serviço para hoje. Eu não tenho necessidade de que aquele serviço seja feito rotineiramente todo dia. Certo. Isso que caracteriza a eventualidade. Podemos resumir, doutor? A verdade é o seguinte, cada caso é um caso. Até para nós que somos advogados, nós temos que parar, analisar o caso em si, para depois determinar, não, realmente aqui existe um vínculo trabalhista ou é um serviço eventual, é uma diarista. Então não fique preocupado não.
até para quem é técnico, tem que olhar o caso concreto, não é isso? Até porque a gente vai discutir o que seria eventualidade. Trabalho prestado 2 vezes por semana. Eles têm essa ideia que 2 vezes não causa um vínculo. Seria eventual ou não? 3 vezes por semana. Então essa é uma questão que realmente tem que ser caso polêmica, a caso. Né? A jurisprudência, você vai encontrar correntes defendendo a existência do vínculo empregatício, você vai encontrar correntes dizendo que não existe vínculo empregatício. Ou seja, cada caso é um caso. Você tem que analisar as particularidades desse caso para poder realmente chegar a essa conclusão. Se ali existe uma relação de emprego doméstico ou se a relação mantida é de diarista. Doutora Mábia, a senhora tem alguma coisa a acrescentar? Acrescentar isso, que a jurisprudência é inteiramente divergente, polêmica. Tem juízes que entendem que 3 dias já não caracteriza uma relação de doméstico, mas de diarista, pura e simplesmente. Já tem outros que entendem que mesmo 2 dias, se houver uma exclusividade no serviço e os intervalos entre esses dias de trabalho forem regulares, caracteriza o vínculo. Eu, para falar a verdade, acho que caracteriza. Outro ponto interessante que a jurisprudência também avalia é se esse empregado, esse diarista, ele presta serviços a outras pessoas, porque aí caracteriza, soma ou acrescenta essa situação de autônomo. Caracteriza a hipótese de autônomo. E até a lei previdenciária prevê a contribuição para o diarista diferentemente do empregado doméstico. Tem até alguma legislação. Você acaba com a exclusividade, né? Ou seja, o empregado não presta serviço exclusivamente para aquela pessoa, mas para várias pessoas. Mas, doutor, o meu objetivo aqui, às vezes, é criar polêmica, tá? A CLT não diz que tem que ter exclusividade. Um funcionário, ele pode trabalhar para 2 patrões diferentes. Eu posso trabalhar, por exemplo, de manhã para Diário TV e posso trabalhar à noite para o jornal Diário ou Diário. São 2 empresas diferentes, tenho 2 anotações na minha carteira de trabalho, não é vedado. Então, o empregado também não poderia trabalhar para 2 patrões diferentes? Eu trabalho segunda, quarta e sexta para o doutor Ricardo, trabalho terça, quinta e sábado para a doutora Mábia. Não poderia? Pode, desde que não haja incompatibilidade de horários. Mas isso de uma visão regida pela CLT. Já o doméstico não, ele não é regido pela CLT, é por lei específica. Sim. Então a discussão parte de uma outra premissa. Todavia isso que você falou tem bastante fundamento. Doutora Mábia, eu novamente vou explicar. Minha função aqui é causar polêmica. Por quê? E a senhora já foi em cima, tá certo? Empregado doméstico é regido por... lei especial. Acabou, tá certo? A CLT, o empregado doméstico, você não pode observar pura e simplesmente o que diz a legislação do trabalho. Existe uma lei específica que torna diferenciada essa visão do vínculo, do não vínculo, da periodicidade, não é isso? Até mesmo dos direitos trabalhistas que são cabíveis à categoria do empregado doméstico. Nós temos a pergunta sobre esses direitos. Tem várias diferenciações. Podemos passar para a terceira pergunta? Oi, Nelson, estou aqui com o Pedro, que é vendedor de picolé, e tem uma pergunta para fazer para um de nós entrevistados. Qual a idade mínima que pode a pessoa começar a trabalhar? Com que idade a pessoa pode começar a trabalhar? Existe mínimo? Bom, a CLT, ela fala sobre o trabalho da mulher, do menor, e dentro dessa parte, desse título que fala do trabalho do menor, a CLT diz que a partir dos 14 anos é permitido o trabalho. Contudo, entre 14 e 16 anos na condição de aprendiz. Lei do aprendiz. Né? E posteriormente o trabalho regido normalmente pela CLT e com as proteções ao menor até 18 anos e posteriormente o que a gente já conhece. Na verdade, eu vou até dar um argumento aqui, a criança ela tem que ser preservada de todas as formas possíveis e imagináveis. Dentro da realidade social, é comum a gente ver crianças trabalhando. Não é certo, mas é comum. E a CLT, ela prevê, tem a lei do aprendiz, que diz de 14 a 16 anos, mas ela se justifica com a função social de educar a criança para uma profissão. Não seria isso, doutor Ricardo? O objetivo da lei do aprendiz é dar à criança a oportunidade de aprender um trabalho, mas ela regula de uma forma bem específica a carga horária, o pagamento. É uma situação bastante complicada. E acima de 16 anos, estaria liberado para trabalhar. É isso, doutor Ricardo? Exatamente. A partir dos 16 anos, ele pode já ter o vínculo empregatício.
formalizado. Com as proteções da CLT quanto à jornada, ao horário para estudar, né? Para não prejudicar a formação desse indivíduo, né? Ok, também tem as particularidades do caso. Por exemplo, o menor não pode exercer trabalho noturno. A questão da prorrogação da jornada, o menor pode praticar hora extra, né? Já não pode. Há algumas exceções, né, legais. Então tem toda uma proteção. Questão das férias, que ele tem o direito de fazer coincidir, né, com as férias escolares. Então a CLT já tem todo um capítulo, né, que tutela os direitos que seriam devidos aos menores. Então, resumindo, a idade adequada a partir dos 16, mas existe a previsão legal da possibilidade de 14 a 16 como aprendiz. Como aprendiz, certo? Já vou deixar aqui, antes que eu esqueça, nós temos um e-mail. Caso você queira fazer outras perguntas, você pode mandar para esse e-mail que eu vou passar, o Bruno vai colocar aqui embaixo, que é oabenfoco.teresópolis@oabrj.org.br. Se tiver alguma pergunta, pode encaminhar, que depois eu passo para o Dr. Ricardo, para a doutora Mábia, e no programa seguinte a gente responde as dúvidas que forem surgindo ao longo do nosso programa. Podemos passar para outra pergunta? Josemar, por favor. Olá, Nelson. Estamos aqui com Carlos Eduardo, comerciante, e ele tem uma pergunta a fazer para os nossos convidados. Oi, Nelson, beleza? Só para saber o seguinte, se no caso a pessoa que for empregada, se for de menor, ela tem direito a fazer horas extras? O doutor Ricardo até já comentou isso aqui agora. Né? Mas eu vou até fazer um comentário. Carlos Eduardo, que eu acho que nem o pai dele sabe que o nome dele é Carlos Eduardo. É o meu amigo Kita, da MapCar, tá bom? Obrigado, Kita, pela sua participação. Eu acho que o doutor Ricardo já falou, mas vou pedir para ele responder novamente. Cabe hora extra para menor? A princípio, não. A CLT diz que o trabalho do menor não pode ser, né, estendido, ou seja, não pode haver a prestação de horas extras. A CLT vai particularizar, né, algumas situações que é permitida essa extensão da jornada de trabalho do menor. No direito sempre tem exceções, né, doutor Ricardo? Sempre tem exceções, tem que olhar o caso concreto. A senhora tem alguma coisa para acrescentar, doutora Mábia? Sobre isso que você disse, sempre tem 2 correntes, tem 3 correntes, tem várias exceções, e nesse caso que o doutor aqui, Ricardo, está comentando, uma das exceções é a que está contida no artigo 413 da CLT, que diz o seguinte, que ele pode prorrogar até 2 horas, desde que esteja previsto em norma coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, ou até 12 horas, que eu acho um absurdo, mas a lei prevê isso, com acréscimo de 25% no salário, desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento da empresa. Eu acho essa hipótese assim também atípica, mas enfim, é o que a lei menciona. Não dá nem para imaginar uma hipótese que o trabalho do menor seja imprescindível. Né? Bom, vamos passar para outra pergunta. Oi, Nelson, ao meu lado o Thiago, que é estudante, que quer fazer uma pergunta para um de nossos entrevistados. Bom dia. Eu gostaria de saber qual o período da jornada de trabalho noturno e qual o adicional que recebemos por isso. E aí, horário noturno e adicional? Vamos lá. O horário noturno é aquele compreendido entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. Essa jornada, ela tem um acréscimo, né? O trabalhador que prestar serviço nesse horário recebe um acréscimo de 20%, sendo que apesar dele trabalhar na conta matemática de 22 às 5, nós teríamos 7 horas de jornada. Mas ele recebe o equivalente a 8 horas. Por quê? Porque a CLT prevê que a hora noturna ela não corresponde a 60 minutos, e sim a 52 minutos e 30 segundos. Interessante. Então, quando nós fazemos essa soma de 52 minutos e 30 entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte, a gente chega à jornada de 8 horas. 8 horas. Então, todo o trabalho prestado entre 22 horas e 5 horas é considerado trabalho noturno. Doutora Mábia, nada a acrescentar. Não tem nem o que acrescentar. Falou até os segundos aqui, então não tem nem o que acrescentar. Eu tenho que fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos em seguida com a continuação dessa entrevista. É um breve intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje, falando sobre direito do trabalho
e com a presença aqui da doutora Mábia Munerá e doutor Ricardo Villalba. Vou começar novamente disponibilizando nosso endereço de e-mail. Caso você tenha alguma dúvida durante o nosso programa, você pode encaminhar sua pergunta para esse endereço de e-mail que vai passar aqui, que o Bruno vai colocar, e no programa seguinte eu vou encaminhar as perguntas para os nossos entrevistados e no programa seguinte eu trago aqui a resposta do seu questionamento. Nosso e-mail, oabenfoco.teresópolis@oabrj.org.br. Doutor Ricardo, doutora Mábia, vamos a mais uma pergunta? Vamos lá, por favor. Nelson, estou aqui com Vanessa, auxiliar de enfermagem, e ela tem uma pergunta a fazer para os nossos convidados. De quanto deve ser a porcentagem que o empregador deve descontar do funcionário, do FGTS? É uma pergunta até simples. O Fundo de Garantia, qual a contribuição que deve ser descontada? Na verdade, não há desconto. Porque a contribuição para o Fundo de Garantia ela é paga pelo empregador e corresponde a 8% do salário. Na verdade, nem do salário, da remuneração né, recebida pelo trabalhador. Porque muitos trabalhadores, eles veem lá no seu contra-cheque, né, salário, Fundo de Garantia. Eles acham que aquele valor está sendo descontado né, do seu salário. E, na verdade, não ocorre nenhum tipo de desconto. O empregador que tem a obrigação de, além de pagar o salário, né, recolher né, mensalmente, né, na conta vinculada do Fundo de Garantia, o valor correspondente a 8% da remuneração. Doutor Ricardo, o senhor comentou isso, salário e remuneração. Faz a diferença para a gente, por favor. Vamos lá. Salário é a parte fixa que o trabalhador recebe. Ou seja, eu sou contratado para ganhar um salário mínimo mensal. Esse valor corresponde ao salário. Mas durante o mês eu prestei 30 horas extras, fiz trabalho noturno, exerci atividade insalubre, tive gratificação. O Auxílio Família incorpora? Se paga a contribuição sobre o Auxílio Família? Ele é considerado remuneração também. Então incorpora? Incorpora também. Nessa conta. Ou seja, o salário é o fixo. Toda aquela gama... Todo extra... é considerado remuneração. E o FGTS, a contribuição feita, é sobre o valor total. Sobre o valor total. Então, se a pessoa recebe, eu vou dar um exemplo aqui, R$500 de salário, mas tem uma remuneração no final do mês de R$1.000, a contribuição vai ser sobre os 1.000. Sobre os 1.000. E não sobre os 500. Ou seja, você vai calcular os 8% sobre o valor da remuneração. E quem paga o FGTS não é o empregado. Não é o empregado. Vem ali no seu contra-cheque, no seu lerite, discriminado que teve essa contribuição de 8%. Mas é o patrão quem paga. É a empresa quem paga. Doutora Mábia. É a empresa que tem essa obrigação né, de recolher esses 8% sobre as parcelas consideradas de natureza salarial, como o doutor aqui muito bem explicou, esclareceu. Só ia chamar a atenção para o artigo 457 da CLT. Eu falei que é uma juíza, o negócio é artigo. Vamos lá, doutora Mábia. Perdão. Que menciona também as gorjetas, né, doutor Ricardo? Que também são consideradas salário e também incidem esses recolhimentos. E essa obrigação do empregador de 8%, ela é acrescida, até me complemente, de 1%, se não me engano, para que esse valor é destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT. E dentro desse assunto, eu acho interessante comentar que eu entendo que o governo, o Poder Legislativo em geral, deveria incentivar o pequeno e médio empresário, estimulando quanto aos tributos, reduzindo esses tributos que oneram muito esses empregadores. Né? Então você vê, o FGTS não é descontado? Ok, mas é um encargo que o empregador paga. Exatamente. Para cada salário, R$1.000, o patrão paga R$1.000 para o empregado e paga 68,7% para o governo, ou seja, 1.000 para o empregado e 687 para o governo. Isso realmente é um absurdo. Aqui em Teresópolis, todo mundo se conhece, aqueles que me conhecem sabem que eu já tive restaurante aqui em Teresópolis, essa questão da gorjeta, na verdade, os 10% não é uma prática obrigatória, você paga se quiser, tá certo? Só que você pagando, você automaticamente incorpora no salário do garçom. Aí o patrão, dono do restaurante,
numa situação de verba resilitória, de rescisão, ele acaba tendo que pagar toda a rescisão sobre o salário, mais as gorjetas que voluntariamente o cliente deu para o garçom. É uma situação muito complicada para o empregador. Essa é a realidade. Eu falo, meu depoimento pessoal, já tive restaurantes aqui em Teresópolis e eu passava por essa situação. Na realidade, o empregador acaba virando um sócio do governo, porque Exatamente. é uma gama de impostos, né, que você tem que pagar, além daquela obrigação que você tem com o empregado, né, toda aquela carga tributária que incide sobre aquele empregado que você tem registrado na sua empresa. E o pior, doutor Ricardo, o governo pode ficar lhe devendo, mas fica devendo o governo para você ver. Fica devendo para você ver a quantidade fiscal que bate na sua empresa, dificultando a criação de novos empregos. É uma situação muito delicada. Eu acho que a gente tinha que ter um programa só para falar sobre isso, né? Trazer um tributarista aqui, alguém... Né? Nelson, eu acho que os pequenos microempresários, os microempresários já no direito empresarial já têm um tratamento especial. Mas no âmbito trabalhista, não. A lei trabalhista é pesada. A lei previdenciária é pesada. E a CLT é uma norma, é uma consolidação de leis de 1946. E as relações de trabalho, elas já evoluíram de tal maneira que hoje a gente tem o trabalho a domicílio. A pessoa que faz o trabalho pelo computador, manda, encaminha, e aí ela não tem previsão para isso. Não tem. É verdade. Precisamos readequar então a CLT. Podemos passar para outra pergunta? Vamos lá, Josimar, por favor. Olá, Nelson. Estou aqui com o Silvio, empresário, que quer fazer uma pergunta para um de nós entrevistados. Tá bem. Olha, o que me deixa curioso é sobre os acordos trabalhistas, se tem base legal. Acordo trabalhista. Só para abrir um adendo, quem não conhece o Silvio é pai de um grande amigo nosso aqui, um dos advogados mais conhecidos de Teresópolis, que é o Leandro Braga, né? É o Silvio que é o pai do Leandro Braga. Então, Silvio, um abraço, obrigado por você ter colaborado com a gente aí. E passa a pergunta aqui, doutora Mábia. Nelson, a pergunta sobre acordos. Acordos judiciais têm validade, têm efetividade e eficácia. Acordos extrajudiciais entre patrões, né, e empregados, entendo questionável, entendo que não tem validade não, porque os direitos trabalhistas, eles são de ordem pública. Nem todos os direitos são renunciáveis, nem todos os direitos o trabalhador vai estar preparado ou tem tutela para poder transacionar com seu patrão, com seu empregador. Até porque o empregador é aquele que detém o poder econômico na relação. Então ele vai impor o quê? O que ele acha mais interessante, em prejuízo do trabalhador. Então acordos judiciais têm validade, extrajudiciais não. Historicamente falando, qual é a função da CLT? A função da CLT é criar regras básicas, limitando a relação empregado-empregador. Não é isso? O que a doutora Mábia está explicando é que existem situações, é comum acontecer, o cara está desesperado procurando emprego. Aí entra numa empresa e pede aquele emprego. Existem aqueles patrões que se aproveitam dessa situação de desespero do empregado e propõem um salário abaixo do salário mínimo legal, propõem uma jornada de trabalho acima do previsto na CLT. O que a doutora Mábia está falando é que esses acordos feitos entre patrão e empregado, que confrontam, que afrontam a CLT, eles não são aceitáveis, não são admissíveis. Tá certo? Agora, acordos, exemplo, a CLT diz que você tem que ter uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, não é isso? E você, para esse salário, você tem que ter uma paga mínima de um salário mínimo. Você pode fazer um acordo com seu patrão que você vai trabalhar apenas 4 horas diárias e que você vai receber meio salário mínimo. Não é isso? Esse tipo de acordo é viável. É isso, doutor Ricardo? Eu falei besteira. Não. Desde que não haja prejuízo àqueles direitos básicos da CLT. Viável. Tá, então, resumindo, acordo judicial, aquele feito em juízo, no fórum, é viável. Acordo feito entre patrão e empregado, se levado a juízo, é totalmente questionável. Só um último comentário sobre esse ponto. Não precisa ser o último, doutor. O que acontece muito é nas rescisões, né, na extinção do contrato, o empregador e o empregado, né, com a sua concordância, óbvio, vamos fazer a rescisão e você me devolve a multa de 40%. Isso é comum mesmo.
Então, isso não tem validade. Ele não pode fazer isso, ele não pode renunciar a esse direito. Né, Ou doutor seja, Ricardo? não há amparo legal para essa prática. O que comumente ocorre? O empregado pediu demissão, mas aí vira-se para o seu empregador, vamos fazer um acordo. Você coloca como motivo da minha demissão a dispensa sem justa causa para que eu possa levantar o fundo de garantia, receber as parcelas do seguro-desemprego e eu lhe devolvo a multa, porque mesmo nesses casos é obrigatório, né, o depósito da multa dos 40%. Sempre voltando àquela questão anterior para esclarecer essa multa dos 40%. O empregador ele tem a obrigação de recolher mensalmente 8%. Sim. Quando há dispensa imotivada, ou seja, sem justa causa, o empregador, sobre o saldo existente na conta vinculada, tem que fazer um depósito de 40% desse valor, que o empregado, né, levanta quando vai sacar o seu fundo de garantia. Agora é 40 mais 10, né? Porque é uma contribuição. Exatamente, por causa daqueles planos, Collor, tudo mais, nós, os empregadores, né, estão bancando uma dívida que é do governo. Mas, para o trabalhador, 40% é revertido a ele. Certo. Então, é comum acontecer essa situação, porém não existe Isso é fraude base CLT? legal. Fraude é CLT, fraude ao contrato de trabalho. Na verdade, você está fraudando até o fundo de amparo ao trabalhador. Exatamente. Então, sujeito a uma ação criminal. Exatamente, porque todos os recursos do fundo de garantia são utilizados em favor do trabalhador, né, para É o que banca o seguro-desemprego, por exemplo. Exatamente, é o que banca o seguro-desemprego. Então, quando você faz esse tipo de acordo, na verdade, você está fazendo com que haja um levantamento de valores depositados em conta vinculada ao fundo de garantia que deveriam continuar, né, sendo utilizados para aquelas finalidades. O que o professor Ricardo Vilauba falou aqui, doutor Ricardo Vilauba, e professor agora de Direito do Trabalho, pelo que eu estou vendo, deixou claro o seguinte: existe o depósito feito no FGTS. Então, todo mês o patrão vai lá e faz aquele depósito. E existem, na legislação, motivos específicos que possibilitam ao empregado levantar esse dinheiro, sacar esse dinheiro do FGTS. Quais seriam esses? Comprar casa própria, você pode levantar o FGTS. Casamento, você pode levantar o FGTS. E demissão sem justa causa. Você poderia levantar o dinheiro do FGTS. O que acontece na prática? O empregado, por um motivo X qualquer, decide se afastar do trabalho. Não quer mais trabalhar para aquela empresa ou para aquele patrão. Chega para o patrão e propõe ser demitido sem justa causa. Patrão, você faz o seguinte: me demite sem justa causa para que eu possa levantar o dinheiro que está depositado no FGTS. É isso, doutor Ricardo? Exatamente. O termo rescisório do contrato de trabalho dele vai vir como causa do afastamento dispensas sem justa causa. Inclusive com discriminação de várias parcelas que ele assina como se tivesse recebido. Dando quitação. Dando quitação e na verdade não recebe, como aviso prévio. Aí o que acontece? É devolvida. O patrão, para fazer isso, o patrão é obrigado por lei a depositar, além do que ele já contribui mensalmente, a fazer um depósito de mais 40% sobre o valor que já estiver depositado na conta. Ou seja, se ele já tem R$1.000 de saldo do FGTS, o patrão tem que ir lá e depositar mais R$400. O que o patrão e o empregado fazem acordo? O patrão deposita esses R$400 e o empregado acaba deixando, às vezes, um cheque com ele, desse mesmo valor, para que após feita a rescisão, o patrão tenha esse dinheiro ressarcido. Ou muitas das vezes faz até uma compensação. Os meus direitos trabalhistas dão R$450. A multa é 400, ele só paga 50. Entendi. E já faz a compensação pelo valor da multa que foi depositada. A gente sabe que é uma prática comum, mas como o doutor Ricardo e a doutora Mabel falaram aqui, é uma prática criminosa. Não é ilegal. Isso? Não existe amparo legal para esse tipo de situação. Então não fale isso para o seu advogado, para que ele não seja conivente, tá? Se você fizer esse acordo, mantenha lá em segredo lá com o seu patrão, tá bom? Não comprometa o seu advogado numa situação dessa. Doutora Mabel, a senhora quer mais alguma coisa? Nesse assunto você ia acrescentar o Código Penal, né? Código Tem Penal. uma parte que prevê os crimes relacionados ao direito do trabalho, as relações de trabalho. Só um exemplo rápido, são os recolhimentos das cotas previdenciárias destinadas ao INSS.
Se o patrão, ele deduz, ele desconta isso do teu contra-cheque e não repassa ao órgão, é crime. De apropriação indébita. Exato. Isso aí já é conhecido, essa prática também. Podemos passar para outra pergunta? Podemos. Vamos lá, por favor. Nelson, estou aqui com Gonzaga, zelador, e ele tem uma pergunta para fazer para os nossos convidados. Eu queria saber se esse desconto sindical é obrigatório a gente pagar. Sindicato. Ou perguntazinha se repete a toda hora. Porque existem 5, 6, 7, 8 sindicatos da mesma classe. Para quem que a gente paga? E aí, doutor Ricardo, doutora Mábia? É obrigada a contribuição sindical? E vou mais além, para quem é devida essa contribuição? Bom, vamos lá. Para cada categoria profissional de trabalhador, existe um sindicato apropriado. Sim. Hoje, pela Constituição Federal, existe a unicidade sindical. O que seria isso? Numa mesma base territorial, não pode haver mais de um sindicato representativo daquela categoria profissional. Exemplificando, em Teresópolis só pode haver um sindicato dos empregados no comércio de Teresópolis. Certo. Você não pode criar 2, 3, 4. É o que a Constituição prevê. Então, toda a categoria dos comerciários está vinculado a esse sindicato. A contribuição sindical, ela é obrigatória para todos os trabalhadores. Certo. Ela corresponde a um dia, né, de salário que é pago anualmente. Certo. Sendo que muitas das pessoas acham que essa contribuição se reverte apenas e tão somente para o sindicato. Mas, na verdade, ela é toda fracionada. O sindicato recebe, a confederação ao que o sindicato está vinculado recebe, as centrais sindicais recebem e o governo também recebe uma porcentagem, um percentual desse valor. Mas essa contribuição sindical é obrigatória. Doutor Ricardo, o senhor é sindicalista? Eu advogo para 2 sindicatos aqui em Teresópolis. Porque tem conhecimento pleno aí, isso aí. Essa contribuição sindical é obrigatória. Existem outros tipos de contribuições, né, que são revertidas ao sindicato, essas sim são facultativas. Sim. Por exemplo, quando o sindicato entabula uma norma coletiva, uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, ou seja, trazendo mais benefícios para aquela categoria do que a própria CLT já prevê, o sindicato pode estipular uma contribuição anual, mensal, trimestral, a ser, né, descontada, ou seja, a ser paga pelos trabalhadores daquela categoria. Esse tipo de contribuição, o empregado ele tem o direito de se opor, ou seja, o direito de oposição a esse tipo de contribuição. Certo. Agora, com relação à contribuição sindical mesmo, é obrigatória para todos os trabalhadores. Doutora Mábia, alguma questão a acrescentar? Não, só parabenizar o colega pela aula. Doutor Ricardo. Vamos a outra pergunta, então. Oi, Nelson, estou aqui com Carol, estudante, e ela tem uma pergunta a fazer para os nossos convidados. Qual o prazo, em caso de demissão, para que o empregado possa receber as verbas resilitórias? Só para usar o termo verbas resilitórias, a gente imagina que é estudante de direito, né? Provavelmente. Vamos lá. Prazo, doutora Mábia. É muito simples. O artigo 477 da CLT menciona que do primeiro dia até o 10º dia, ou seja, são 10 dias da extinção do contrato, ou seja, do término do aviso prévio. Caso o empregador não faça esse pagamento em 10 dias, ele incorrerá na multa do artigo do parágrafo 8º, que corresponde a um salário do empregador. É um salário que ele paga mais? Se ele não pagar dentro de 10 dias, ele vai ser penalizado com um salário a mais. Exatamente, com a multa de um salário, prevista no artigo 477. O próprio artigo 477, ele diferencia 2 situações, né? Existe o prazo do primeiro dia útil subsequente ao término do contrato e o prazo de 10 dias. Ou seja, quando o empregador demite o empregado e fala para ele, eu não quero que você trabalhe o aviso prévio. Ele tem um prazo legal de 10 dias para efetuar esse pagamento. Terminou o contrato de experiência na segunda-feira, o prazo, a terça-feira, o primeiro dia útil subsequente.
houve o término do contrato o empregado trabalhou o aviso prévio, paga-se no primeiro dia útil subsequente. Então, quando há término do contrato, primeiro dia útil subsequente. Quando há dispensa do cumprimento do aviso, tem um prazo legal de até 10 dias. Aí vem a pergunta, só para ficar bem claro. Ele é penalizado com um salário ou, como o doutor Ricardo já falou, existe salário e remuneração? Ou sobre toda a remuneração de um mês? Sobre o salário. Só sobre o salário? Só sobre o salário base. Se ele ganhar R$1.000 de remuneração, o salário base for 500, ele recebe essa R$500. multa é de 500. Sendo que essa multa é única. Entendi. Ela não se Depois reitera tem... pelo tempo, né? Pelo decurso de tempo. Não é crime continuado. Não é. Faremos mais um pequeno intervalo comercial, voltaremos em seguida com mais umas perguntinhas e as considerações finais do nosso entrevistado. É um breve intervalo, até já. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco, hoje debatendo direito do trabalho. Esse é o nosso último bloco, nós temos mais 4 perguntinhas e já vamos passar para as considerações finais dos nossos convidados. Por favor, a próxima pergunta. Oi, Nelson, ao meu lado, Carlos, que é apresentador, que tem uma pergunta para fazer para um de nossos entrevistados. Empregada doméstica tem direito ao auxílio gravidez? Auxílio gravidez de empregada doméstica? Tem sim. Ela tem direito ao auxílio maternidade. E esse direito ele é recente, salvo engano, a partir de uma lei de 2006 para cá. E esse auxílio é devido, conforme prevê a Constituição, né, de 120 dias, recebendo o salário pelo INSS. Todavia, gostaria de complementar que existe uma discussão quanto à extinção do contrato de uma empregada doméstica, né? Ela, claro, essa lei protege contra a dispensa arbitrária nesse período. Certo. Todavia, a reintegração ela é desaconselhada, porque se essa empregada foi demitida, foi dispensada, significa que já não há mais uma relação de confiança ou de amizade, digamos assim, entre essa empregada doméstica e o âmbito familiar. Certo. Então, é desaconselhável. No caso de uma dispensa, é mais aconselhável efetuar o pagamento dos salários correspondentes do que uma reintegração. Certo. No mais, a lei prevê realmente esse direito à licença maternidade. Então está respondido, Carlos, a empregada doméstica tem direito à licença maternidade. Observada aqui as considerações da doutora Mab em relação à reintegração ao trabalho, caso haja demissão. Doutor Ricardo, alguma coisa a acrescentar? Só para complementar que essa estabilidade, né, ela é prevista até 5 meses após o parto. Exatamente. Certo. Aí foi o que a doutora Mab esclareceu. Se ocorre a demissão nesse lapso temporal, se reintegraria ou se indenizaria esse período. Então, que a estabilidade, além da licença maternidade, né, a empregada doméstica também tem essa estabilidade no emprego até 5 meses após o parto. Então, ou seja, a empregada doméstica tem direito a 120 dias, tá certo? Da licença maternidade. Ou seja, ela teve bebê, 120 dias ela fica em casa com o seu direito assegurado de voltar ao trabalho. Após voltar ao trabalho, após 120 dias, a empregada doméstica tem 5 meses de estabilidade, ou seja, nesse período, salvo justa causa, que ela também não pode chegar lá afrontando o patrão, ô patrão, traz um chá para mim que eu, entendeu? Não pode, né? Então, não havendo justa causa, ela tem estabilidade de 5 meses. É isso, doutor Ricardo? Qual é a estabilidade? A partir da concepção, ou seja, ela está grávida, ela tem estabilidade no emprego desde essa concepção, né, da confirmação da gravidez. Sim. Até 5 meses após o parto, não é após... não é após o... Não, é o término da licença maternidade, após o parto. É porque muitas das vezes a licença maternidade, o início dela não coincide com o nascimento. Certo. Dependendo da gravidez, a mulher pode ter antecipado a licença maternidade, começar antes. Então, só para esclarecer que a estabilidade, ou seja, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Entendi, isso é interessante. Então, se eu falar besteira, por favor, você me corrija. Foi constatada a gravidez. A partir do momento da constatação da gravidez, existe a estabilidade. Tá certo?
essa estabilidade vai até 5 meses após o nascimento. Após o parto. Tá certo? Nasceu, a mãe tem 5 meses de estabilidade no emprego. É isso? Desde a concepção, ou seja, confirmou a gravidez, ela não pode ser demitida até 5 meses após o parto. Então, teoricamente, seriam 14 meses, levando em consideração que são 9 meses de gravidez, normalmente falando, mais 5 meses. Teoricamente, né? O prazo máximo seria 14 meses. Pode ser menos em função de um parto prematuro. Porque o prazo gestacional você não tem como prever, né? Sim, mas o máximo, em média, 14 meses seria o máximo, né? A gente imagina. Podemos passar para outra pergunta? Mais uma, por favor. Oi, Nelson. Estamos aqui com Elias Segurança e ele tem uma pergunta a fazer para um de nossos convidados. Eu queria saber de quanto pode ser o desconto do Vale Transporte. Vale Transporte. Resposta bem simples. A lei determina que o encargo do empregado é de até 6% sobre o total do Vale Transporte. Certo. E é um benefício que é opcional? Como funciona o Vale Transporte? Depende. Se o empregado não necessitar de transporte, se ele morar perto do seu trabalho, vai ser desnecessário. Se ele utilizar veículo próprio também para se locomover ao trabalho, também será desnecessário. Caso contrário, será obrigatório. Isso é uma coisa complicada, porque o que é perto e o que é longe, né? É complicado. Verdade. Não existe uma definição legal a esse respeito. Bom, é o que a lei diz, então a gente acata. Outra pergunta? Oi, Nelson. Estou aqui com o Marcos, autônomo, e ele também tem uma pergunta a fazer para os nossos convidados. Que tipo de serviço pode se enquadrar como emprego doméstico? Emprego doméstico. O que é empregado doméstico? O empregado doméstico, como o colega já esclareceu, aquele trabalho prestado dentro do ambiente familiar. Tá? Desde que esse ambiente familiar seja residência, sítio, o que for, não tenha finalidade lucrativa. Certo. Tá? Então, dentro desse conceito, eu entendo que um jardineiro, uma babá, um motorista, até um enfermeiro é considerado empregado doméstico. Porque está prestando serviço dentro daquele ambiente residencial, que não possui finalidade lucrativa, então ele é considerado um empregado doméstico. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Alguma coisa a acrescentar, doutor? Só acrescentar também o caseiro. Caseiro. Isso. Também é considerado empregado doméstico. Então, prestou serviço dentro da residência, no âmbito ali onde convive a família, no âmbito familiar, é considerado empregado doméstico. Outra pergunta, por favor. Oi, Nelson. Estamos aqui com o Ricardo e ele tem uma pergunta a fazer para um de nossos convidados. Em uma empresa, pode ser contratado 2 pessoas para a mesma função com salário diferente? Mesma função, na mesma empresa, salário diferente. É possível? Depende. Depende. O artigo 461 da CLT, ele engloba vários requisitos dentro do tópico equiparação salarial. Certo. Né? Então é proibido realmente você ter 2 empregados exercendo a mesma função com salários distintos. Todavia, se essa pessoa possui uma diferença na função superior a 2 anos, vou dar um exemplo, você tem um empregado que exerce a função X na tua empresa há 5, 3, 10 anos, e você contrata um outro empregado para exercer a mesma tarefa ganhando menos. Isso daí não é ilegal, isso aí é permitido pela lei. Por isso que contratar 2 pessoas para exercer as mesmas funções com salários distintos vai depender se essas pessoas ou essa situação está englobada dentro dos requisitos legais para a equiparação salarial, que são o exercício da função em tempo inferior a 2 anos, exercício das mesmas tarefas com a mesma igualdade, perfeição técnica, produtividade, exercendo essa função para o mesmo empregador e dentro da mesma região ou da cidade, região metropolitana. Mesma localidade. Exato. Certo. Então é possível, desde que sejam observadas essas regrinhas básicas aí. Um lapso temporal entre uma contratação e outra, né? Exato. Contratado no mesmo período, exercendo a mesma função, mesmo salário. Havendo um lapso de 2 anos de diferença entre um e o outro, pode ter um salário diferenciado. Você não pode, no momento da contratação, você contratar 2 trabalhadores, hoje, vou contratar 2 trabalhadores para exercer a mesma função e pagar para um 500 e para outro 1.000. Isso não pode. Entendi. Isso não pode, isso é proibido. Tá certo.
Bom, caso você tenha alguma dúvida das perguntas que foram respondidas aqui, ou você tenha outras dúvidas, outras perguntas, pode mandar encaminhar a sua pergunta para o nosso e-mail, oabeminfoco.teresópolis@oabrj.org.br. Eu vou encaminhar essas perguntas para os nossos convidados, o Dr. Amábel e o Dr. Ricardo, e no programa seguinte nós traremos as perguntas, eu vou ler as perguntas aqui, as respostas para vocês. Eu só tenho que agradecer agora e passar para as considerações finais. Doutora Amábel, o que a senhora pode fazer? O seguinte, primeiro as damas, mas hoje nós vamos deixar as damas por último para terminar o programa com a doutora Amábel falando. Doutor Ricardo, vamos lá, suas considerações finais, meus agradecimentos e já reitero o convite para que o senhor venha mais vezes aqui ao nosso programa. Não, gostaria de parabenizá-lo, né, pelo programa, parabenizar a 13ª subseção da OAB-RJ, né, pela prestação desse serviço, esclarecendo, né, a população, a sociedade, as dúvidas em vários âmbitos, né, não só no âmbito trabalhista, mas civil, penal, comercial, né. Esse é o papel da OAB, né, esclarecer a sociedade. Isso, eu agradeço. Social. Eu que agradeço imensamente sua presença. Doutora Amábel? Parabenizar também o trabalho que é feito aqui no programa, parabenizar o doutor Nelson, excelente orador, e parabenizar a OAB, o presidente Jefferson, o trabalho que está sendo realizado e divulgado aqui. Acho que aqui é um meio que vai facilitar não só a população, mas os nossos colegas advogados a ficarem inteirados do que a OAB está fazendo e também participarem. E a gente convida as mulheres advogadas, os nossos colegas advogados, os estagiários, a todos a se aproximarem da OAB, das comissões, conhecer o que a gente está fazendo. É isso que a gente quer, essa união, essa integração. Isso aí, agregar. Na verdade, não basta ter uma boa ideia, é preciso que as pessoas que são responsáveis por ouvir essas ideias tenham a mente aberta para tornar essas ideias realidade. Ou seja, o programa OAB em Foco, já falei inúmeras vezes, foi uma ideia do Dr. Maurício Mendes, que é nosso colega, apresentou essa ideia para o Dr. Jefferson, que é o atual presidente da 13ª subseção. O Dr. Jefferson abraçou a ideia, gostou da ideia, me convidou para ser o apresentador e hoje o OAB em Foco é uma realidade. E volto a dizer, como a doutora Amábel já fez o convite, eu vou reiterar, o OAB em Foco é um programa da 13ª subseção da OAB em Teresópolis. Não é do Nelson, não é do Jefferson, não é da Amábel, não é do Ricardo, é de todos nós advogados. Então as portas estão abertas. Você, companheiro advogado, se você tiver alguma proposta, alguma ideia para o programa, por favor, nos apresente, nós precisamos da sua colaboração. Você já está convidado a participar do nosso programa, é só você procurar, pode procurar o Jefferson, pode procurar a própria OAB, a sede aqui, deixar lá, olha, eu quero participar do programa, eu tenho esse tema para abordar, você será muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Então, eu vou terminando o programa de hoje, agradecendo a você, telespectador, colocando o programa OAB em Foco à disposição de todos. Eu sou Nelson Filho, este é o programa OAB em Foco, é um prazer estar com vocês, até o próximo programa. Um abraço.